tarde, já chega lá no ponto. Ué, a menina vai lá. E aí, filho? Nossa, E aí, time, bora no 12, bora, bora, bora! Que é hoje o dia. Bora!
Olá, pessoal. Em 2 minutinhos começamos, tá? 2 minutinhos, o pessoal tá entrando aí. A gente já já começa. Boa noite, pessoal. Boa noite. Como é que vocês estão? No 12 por aí? Bora! Eu vou pedir para vocês desbloquearem as câmeras de vocês. Vou arrumar a minha aqui também. Vamos desbloqueando as câmeras para conhecer um pouquinho mais de vocês. Desliga aqui a TV que tá aparecendo, era uma vez aqui. Bora, pessoal! Uma alegria estar aqui com vocês. Estava aqui organizando a câmera para não dar reflexo, para a gente ter aí uma transmissão melhor. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa noite de sábado. Aqui está aqueles que realmente querem uma vida de alta performance, um novo tempo. E eu estou muito feliz de estar aqui. Sejam todos bem-vindos, é, a esse encontro, que vai ser um encontro um pouquinho mais rápido. O Giovanni tá na Itália, hein, Giovanni? É 1 hora da madruga aí, Giovanni. Eita, Giovanni, nós vamos estar em novembro aí na Europa. Espero poder te encontrar presencialmente lá no Método SSS, hein? Você está falando diretamente da Itália, né? Bom, gente, para a gente não alongar muito, eu gostaria muito de conhecer um pouquinho mais de vocês, de ver os rostinhos de vocês. Quem puder desbloquear as câmeras aí, eu fico muito feliz. Eu estou aqui na minha casa hoje, tirei esse tempo para estar aqui conversando com vocês, tirando as dúvidas, batendo um papo diferente, um pouco mais pessoal, né? Que a gente está aqui juntinho. É, com o Zoom facilita muito, porque a gente consegue se enxergar aqui do outro lado, e as mentorias que acontecem dentro do Ativamente, inclusive, são assim, para que a gente consiga ter contato, para que vocês consigam fazer perguntas, bem da dúvida, da dor que cada um carrega, para a gente conseguir estar conversando. Ei, Paula Alonso, Patrícia está por aqui, Josiel, Diógenes.
pessoal tá por aqui no 12. Eu quero ver o rostinho de vocês, hein? Vamos desbloqueando essas câmeras aí para a gente se conhecer um pouquinho mais. Então, a parte de tirar todas as dúvidas sobre o Ativamente, eu gostaria de falar para vocês o quanto ter uma mentalidade blindada pode mudar o jogo da tua história. Uma mentalidade blindada é uma mentalidade forte, consciente, treinada e resiliente. É uma mentalidade que pensa antes de agir e não reage, ela age. Então, é uma mentalidade de quem sabe o que quer e não se abala com a opinião dos outros e nem com os desafios que acontecem. Então, eu quero falar para você que uma mentalidade blindada, uma mentalidade ativada, ela faz com que você consiga proteger o seu chamado, tendo foco para executar aquilo que você foi chamado a fazer. Isso faz com que você também preserve a sua energia e multiplique os seus resultados. Então, eu quero que você entenda que muitas vezes a nossa mente ela se torna vulnerável. Por quê? Por conta das nossas crenças, por conta dos bloqueios que carregamos, por conta de tudo aquilo que muitas vezes está impregnado dentro do nosso interior, dentro do nosso coração. E isso faz com que muitas vezes a gente se sabote, as pessoas sofrem pela comparação, busca validação, desiste rápido daquilo que quer, começa e não termina. Então, todas as situações que você viveu do 0 aos 14 anos tem muito peso sobre a tua vida. E esse peso acaba impedindo você de alcançar essa vida extraordinária que você tanto deseja. Então, quando a gente tem uma mentalidade ativada, quando a gente consegue estar trabalhando nisso constantemente, quando você consegue passar por processos de desbloqueio, como acontece no SSS, Diógenes esteve lá com a gente no final de semana passado, né, Diógenes? Diógenes, e como foi? Foi no 12, Diógenes? No 12 foi maravilhoso. Foi um divisor de águas para não só para minha vida está sendo, mas ao redor também da minha família, que eles estão vendo a grande diferença já que já está fazendo, né? Uma mudança bem completa mesmo. Que Isso é só o lindo. começo. É só o começo, eu tenho certeza disso. Diógenes esteve com a gente lá no SSS, que teve em Alphaville final de semana passado, e lá a gente falou muito sobre isso, né? O quanto a nossa mente nos sabota, né, Diógenes? E lá a gente teve ali dinâmicas ativacionais que mostram para você o poder que você tem dentro de você, e muitas vezes a gente abafa esse poder, essa autoridade. Tudo isso por quê? Por conta das circunstâncias que a vida nos colocou, por conta do treinamento, por conta da programação que tivemos ao longo da vida. Então, quando a gente está com uma identidade ativada, a gente tem clareza de quem a gente é, e essa clareza faz com que a gente não mude diante das circunstâncias. Então, a gente sempre fala assim, que sentir é humano, todo mundo sente, né? Agora, a maneira com que você reage diante de uma circunstância, diante de uma situação, é o que vai fazer. Então, quando você está ativado em espírito, mente e corpo, quando você está ativado na sua identidade, você consegue atingir aquele foco inabalável, aquele foco para fazer o que precisa ser feito, e você começa a aprender a dizer não quando você quer falar não, você começa a ter um posicionamento diferente quando você precisa e deixa de ser frágil, ou seja, aquela famosa palavra antifrágil, né? Você passa a crescer com os desafios e não apenas resistir aos desafios. Então a gente precisa entender que desafio, que circunstância e problemas, eles nos fortalecem ao longo da trajetória. Tudo depende da maneira com que você enxerga. E uma coisa que eu sempre falo, né? O foco, ele é algo que você coloca e você tem que focar demais em uma situação para você conseguir expandir ela. E tudo aquilo que a gente expande, cresce. Então, se você olha para um lugar lindo, mas se você vê um pontinho preto ali, e o seu foco está naquele pontinho preto, ou seja, está no problema, está na dor, está na mancha, está na culpa, está na situação que você passou, a tua vida vai girar em torno daquilo. Agora, quando você olha numa outra perspectiva, você consegue ter muitos resultados e acessar uma criatividade incrível. Então, a gente precisa entender que como eu faço para me blindar diante das circunstâncias. Primeiro, conhecendo quem é, conhecendo quem eu sou, conhecendo as minhas ações, conhecendo o meu padrão emocional, conhecendo a maneira com que eu funciono para que eu tenha melhor felicidade no dia a dia, para que eu tenha melhor capacidade, para que eu tenha melhor desenvoltura, para que eu tenha melhor alta performance. E isso envolve, gente, alinhamento espiritual, alinhamento mental, alinhamento físico.
Então, as orações são importantes, as declarações de fé são importantes, a renovação da mente é importante, e tudo isso é feito constantemente dentro do programa Ativamente. Por quê? Porque eu não acredito que uma pessoa dá certo somente fazendo uma coisa ou somente outra. É o que eu falo, não tem como você dividir, somos seres trino. E quando eu pego, por exemplo, uma pessoa que é bem-sucedida, fez um curso e ela tem uma profissão e ela se torna uma pessoa bem-sucedida, talvez uma pessoa que fez o mesmo curso que ela não está tendo o mesmo resultado financeiro. Por quê? Por conta do posicionamento, por conta da crença de merecimento que ela carrega. Então, essa blindagem espiritual, essa blindagem emocional, ela tem limites saudáveis, ela tem tempo de qualidade consigo mesmo. A blindagem intelectual, ela tem que filtrar tudo aquilo que você consome, né? A mídia, as pessoas, a gente fala muito que você é a média das 5 pessoas que você convive, e hoje não só que você convive, mas que você escuta, que você assiste, que você consome de conteúdo. Tem gente hoje que passa mais tempo numa rede social ou escutando conteúdo do que às vezes convivendo com uma pessoa, com outra pessoa, com a quinta pessoa, com a quarta pessoa. Então, escolher esses ambientes, escolher o que você está treinando da tua mente e ter essa blindagem comportamental também, ela vai fazer com que você tenha uma rotina de autocuidado, uma rotina de disciplina para executar aquilo que você precisa. Então, você precisa identificar qual é a tua rota de fuga. Como que normalmente qual é o caminho que você foge quando você está perto de romper o teu padrão? Né? A gente explicou isso dentro dessas 3 lives do Sucesso Programado, eu espero que vocês tenham assistido, mas é incrível como quando uma pessoa ela está se destacando, ela está crescendo, ela está indo para um próximo nível, e quando ela está quase chegando naquele limite que a mente colocou, que o coração acredita, ela começa a ter uma rota de fuga. E qual é essa rota de fuga? A rota de fuga é a procrastinação, é o vitimismo, é o perfeccionismo, e aí ela começa a se auto-sabotar, seja pelo controle, seja pelo acúmulo de tarefas, seja pelo perfeccionismo, seja pela procrastinação, seja por se colocar naquele lugar de vítima, seja por pensar eu não consigo e se afastar de tudo isso. Então, é muito importante que vocês identifiquem a rota de fuga de vocês, porque quando vocês perceberem que vocês estão perto de fugir, você vai falar, obrigado pela informação, mas eu estou no governo, eu decido enfrentar, eu decido seguir, eu decido ir até o final, como o Diógenes aprendeu muito bem esse final de semana que ele passou com a gente lá no Método SSS, né? Então, quando você precisa se conhecer, todas as vezes que a gente se conhece mais a fundo, a gente tem chance de dar certo em mais coisas. Então vamos lá, eu quero que vocês completem a frase que eu vou falar agora, para você começar a entender qual é o seu padrão de fuga, tá? Então, quando me sinto ameaçado, eu costumo. O que que você faz quando você se sente ameaçado? O que que você costuma Desistir. desistir? O Diógenes falou que ele desiste. Alguém mais quer compartilhar aí no chat o que que você faz? Compartilha no chat para mim o que é que você faz. Então, vou falar a frase de novo, vocês completam, tá? Quando me sinto ameaçado, o que que você faz? Eu costumo. Escreve aí. Eu costumo desistir, eu costumo fugir, eu costumo chorar, eu costumo lutar, eu costumo me entregar. O que que você costuma fazer quando você se sente ameaçado diante de uma circunstância, quando você se sente ameaçado diante de uma situação? A maioria decide fazer alguma coisa. Tem gente que trava, tem gente que chora, tem gente que desiste, tem gente que procrastina, tem gente que se esconde, tem gente que some das redes sociais, some do Instagram, dá aquele perdido em todo mundo. Cada um tem um padrão, cada um tem. Desiste facilmente. Olha aí a Sueli. A Paula ataca, vai para o confronto. Cada um tem uma maneira. Alguém escreveu aí, eu costumo persistir. Pode falar, Diógenes. Então, Grace, eu costumo dizer que a minha vida toda foi pegando um, um gancho do que a Grace falou. A minha vida era uma montanha russa.
eu ia para o topo, mas quando eu estava chegando já lá em cima, lá, eu vinha, sabe, na desistência, vinha, né? E depois do método SSS, já tá tudo destravado, está tudo desbloqueado, né? É isso Mas aí. assim, até semana passada, antes de eu participar do método, né, da SSS, a minha vida era assim, era uma montanha-russa, era muito altos e baixos. Quando vinha o primeiro desafio, eu desistia, né? E mesmo eu estando dentro do método SS no sábado, eu recebi a notícia que minha mãe estava sendo internada na hora do almoço, e eu não me abalei, eu já estava já com o meu espírito entendendo do que a imersão estava já trazendo para mim. Eu fui entender já na sexta, que quem está assistindo, quem nunca participou, é um divisor de águas, é uma coisa assim inexplicável, é de Deus mesmo, porque já na sexta você já começa a se entender e já começa a entender você começa a se olhar para dentro de si mesmo, se começar a se entender, né? Vamos dizer assim. E É, assim, quando a gente cara, se conhece, ninguém segura, né, Diógenes? nossa, impressionante. E foi antes de começar o SS, aconteceu coisa assim espetacular, só de eu assistir o Despertar. Eu comecei na segunda o Despertar, só de eu assistir o Despertar. O seu som bloqueou, Diógenes. Desbloqueia aí para terminar de falar. Tá bloqueado o seu som, Diógenes. Aí, Melhor, agora, agora sim, voltou. e aí, na segunda-feira, antes de começar a sexta-feira o SSS, eu comecei já a assistir o Despertar, que é das 6h12 da manhã. E naquela segunda mesmo eu vindo, Deus já começou a preparar tudo para mim, para poder reabrir a minha loja, que segunda-feira agora vai ser reinaugurada. E eu não tinha condições nenhuma financeira, nenhuma, nem de ir para o SSS. Mas aí ao decorrer da semana, eu vi a Grace falando, olha, que dando aquela chamada que ia ser aqui em São Paulo, não saberia mais a próxima data, queria ser, e como as coisas já tinham se preparado para mim montar a minha loja, eu tinha muito, eu queria muito, né, ir participar do SS. E aí, na quinta-feira, era no final da tarde, o Rodrigo já fazia 3 semanas que estava conversando comigo, e é uma benção, não desistiu de mim até o último minuto, dando o maior apoio para mim. E aí Deus preparou até quinta-feira, final da tarde, eu não tinha também condições nenhuma de participar. E aí Deus, da forma sobrenatural, me deu uma luz e foi tudo, sabe, assim, encaminhado e eu participei. Segunda-feira, por a graça de Deus, eu estou reabrindo minha loja Que e lindo. está acontecendo, sim, é uma luta, está acontecendo algumas coisas, alguns levantes, mas assim, eu estou preparado, porque eu estou desbloqueado e hoje eu entendo, né? Eu entendo, eu conheci o meu verdadeiro eu, de também agora não desistir, né? É isso aí. Porque minha vida era inteira Maravilha. só desistir, qualquer coisa que vinha, desistia. Então hoje eu É, tenho essa segurança em Deus e em mim, né? A gente fica muito fortalecido. que lindo, Então, Diógenes. Muito para falar, obrigada só agradecimento. pelo seu depoimento. Eu tenho certeza que esse depoimento vai trazer muitas pessoas a saírem desse lugar. Então, observa aqui que o Diógenes, um pai de família, está aqui compartilhando com vocês que, diante das circunstâncias da vida, qual que era o padrão emocional dele? Era a desistência. Algumas pessoas escreveram aqui: eu desistia, eu fugia, eu travo, eu fico deprimida, porque cada pessoa foi programado de uma maneira. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Esse padrão emocional que você tem hoje, no caso do Diógenes, ele tinha, que ele já desbloqueou isso, mas esse padrão emocional que você ainda carrega, você acredita que você vai conseguir alcançar tudo aquilo que está preparado para você em todas as áreas da sua vida? Não vai, porque até mesmo para você acessar aquilo que é feito para você
se você não estiver posicionado, se você não estiver pronto para o confronto, não vai acontecer. Eu quero te contar uma história, por exemplo, que está na Bíblia, do povo, quando o povo sai para a Terra Prometida, rumo à entrada sai do Egito rumo à Terra Prometida, e quando ele está próximo de entrar na Terra Prometida, o que acontece? Eles mandaram 12 espias para poder investigar como é que era a Terra Prometida. E desses 12, 2 voltou falando mal. 2 voltou falando, olha, lá tem gigante, lá tem homens grandes e nós parecemos gafanhotos perto deles. Então, nós vamos morrer se a gente entrar na Terra Prometida. E a visão estratégica, a visão dos demais eram, olha, lá é uma terra que emana leite e mel, lá as frutas são enormes, lá tudo é grande, lá tem muita abundância. Porém, a gente vai ter que passar pelo confronto para assumir aquilo que é nosso. Então, o que nós precisamos ter de entendimento? Até pegando esse gancho do que o Diógenes falou. Na nossa vida, a gente não tem que pensar sobre o levante ou não. Diógenes, vamos trocar essa palavra, fala circunstância, porque a gente não dá poder para quem não tem poder, tá? Nós não damos poder para quem não tem poder. O que é a maneira que eu entendo as circunstâncias e os desafios da vida? Nós estamos num mundo, numa bola. A Terra é redonda e ela está em movimento. Estamos aqui em cima. Quando a Terra quando acontece circunstâncias comigo, desafios, eu tenho essa consciência que quando a Terra se movimenta, o que acontece? Coisas podem sair do lugar. Um carro pode bater, um pneu pode furar, pode acontecer diversas coisas. E a gente não pode cair nessa de dar autoridade para o inimigo de tudo, porque circunstâncias acontecem. E cada vez que uma circunstância acontece, se eu estou com a minha mentalidade programada para o sucesso, eu não vou desabar junto com essa circunstância difícil. Eu não vou desanimar, porque circunstâncias vão acontecer, eu sendo cristão ou não sendo, eu posicionado ou não, vai acontecer. O problema é que quando eu estou com a minha programação errada, a quantidade de circunstância errada que se aproxima e que se conecta é muito maior, porque você tem dificuldade de confrontar e corrigir. Então, quando você não está programado para o sucesso, quando você não está ativado, quando a tua mente está desorganizada em relação ao seu padrão emocional, a tendência é que você se conecte muito mais com circunstâncias desafiadoras do que se você estiver alinhado em espírito, mente e corpo. Por quê? A Grace aqui, eu estou completamente alinhada, ativada. Vocês acham que vai acontecer desafio? Vai acontecer desafio também. Porém, eu não vou colocar o meu foco, a minha frequência nisso, eu vou colocar o meu foco na solução. E a quantidade de desafio que hoje chega é infinitamente menor do que a quantidade de desafio que acontecia há um tempo atrás, onde a minha programação e as palavras e meus pensamentos eram completamente errados. Então, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que eu consigo mudar o meu padrão emocional, eu consigo mudar o meu posicionamento, eu consigo mudar desde que eu me conheça. Por que eu fiz essa pergunta para vocês? Quando me sinto ameaçado, como eu me comporto? Essa é a resposta que você tem que dar. Por quê? Porque é isso, exatamente isso que você recebe de você, da tua mentalidade diante de um desafio. Agora, deixa eu te perguntar, para você acessar a sua terra prometida, você não vai ter que encarar os gigantes? Para você acessar o teu milagre, a tua bênção, a tua prosperidade, você acha que é só estalar o dedinho e tá tudo pronto? Não, existe uma expectativa, mas existe também uma realidade. E para vencer na vida, e eu estou falando aqui a nível profissional, pessoal, familiar, você precisa, eu sempre falo assim, gente, é uma palavra chata de falar, mas é a grande verdade. É pagar o preço. Qual é o preço que a gente precisa pagar para que a gente consiga acessar esse novo tempo? O preço não é só a faculdade que você fez, o preço não é só a empresa que você está abrindo, a loja que você está abrindo, mas é a maneira com que a tua mente ela está se posicionando, a persistência para mudar tudo isso, a persistência de mudar a sua postura, o seu posicionamento. Então, a gente precisa entender que dá para substituir esses padrões reativos por decisões conscientes,
por escolhas conscientes. E você vai respirar e vai falar obrigado pela informação, mas eu estou no governo, eu vou resolver isso agora. E aí você começa a treinar dentro do Ativamente, diante de todo o conteúdo que você vai ter acesso, dentro de todo o conteúdo que tem gravado para você, os encontros que a gente vai fazer, você vai começar a treinar a sua mente para pensar em soluções e não em desculpas, e não em desistência, não em chorar e não em fugir. Por quê? Porque muitas vezes o confronto, ele é muito mais do que uma persistência e um posicionamento novo do que qualquer outra coisa. Então, você vai passar a falar, a partir de agora eu escolho enfrentar, a partir de agora eu escolho persistir, a partir de agora eu escolho a ter uma mentalidade blindada em relação a tudo isso que pode vir a acontecer. Então, com o tempo, você vai começar a observar que uma mentalidade blindada, ela não espera que alguém motive, elas têm compromisso consigo mesma, então ela se autoativa todos os dias. Porque tem gente que está passando uma vida inteira esperando que alguém venha e motive, que alguém venha e dê uma palminha, que alguém venha e dê um empurrãozinho. E isso não é o que vai fazer o seu sonho sair do papel, isso não é o que vai fazer com que a sua história seja uma história brilhante, isso não vai fazer com que seus sonhos se realizem. Então, a gente precisa ter a clareza que, se eu quero ter algo diferente, eu preciso gerar ações. Ações, fala assim, ação gera clareza e confiança gera resultados. Escreve aí para você decorar isso. Ação gera clareza e autoconfiança resultado. Então, se eu errei, eu aprendo, eu continuo. Isso é a tríade do crescimento. Então, errei, aprendi e eu continuo. E agora eu decido ir por um novo caminho. Então, cada um de nós aqui já passou por circunstâncias na vida, por dificuldade na vida, e eu sei que toda ação que você fez teve uma resposta, teve um resultado, porque toda ação que você teve foi uma semente. Se a sua ação foi desistir, foi se esconder, foi chorar, se a sua ação foi de se retrair, eu quero te falar que às vezes você estava pertinho de romper e você desistiu. Tem uma história que eu li uma vez, que existiam algumas pessoas que estavam no garimpo e compraram uma mina que era conhecida como a futura mina do ouro. E aí essas pessoas começaram a garimpar, 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 e elas trabalharam muito tempo ali, gastaram tudo que tinha, comprando material, equipamento, tudo para poder ir para aquela trilha, para aquela linha do ouro. E quando chegou um certo dia, aquelas pessoas cansaram, teve alguns problemas, desafios no caminho, aquelas pessoas falaram, olha, eu acho que aqui não tem ouro nenhum, vamos vender essa mina por um preço mais barato do que a gente comprou, que ainda assim vamos ter menos prejuízo. Eles venderam a mina, outras pessoas assumiram, e essas pessoas continuaram a escavar. E eu tenho que contar para vocês que essas pessoas estavam a 1 metro da linha do ouro. Ou seja, eles fizeram muitos quilômetros de buraco. E aquelas pessoas que compraram a mina, elas descobriram que quem desistiu estava a 1 metro de alcançar a maior linha de ouro, né? Eles falam fio do ouro, porque ali estava o começo de toda a riqueza que estava chegando para aquele lugar. Mas o que aconteceu para aquelas pessoas? Mas o que aconteceu naquele caminho? Aquelas pessoas desistiram antes do tempo. A minha pergunta para você é: até quando você vai desistir? Até quando você vai se auto-sabotar? Até quando você vai achar que isso é normal? Até quando você vai dar esse exemplo para as pessoas ao seu redor? Quantos negócios você já começou? Quantas, talvez, faculdades, cursos você já começou? Quantas coisas você sabe que esse é o seu padrão de fuga? Então, a tua rota de fuga é essa. A pergunta é: até quando você vai seguir por essa mesma linha, por essa rota de fuga? Então, a gente precisa entender que dentro desse movimento todo ativacional, o que nós estamos propondo para vocês aqui não é simplesmente vocês entrarem em mais um curso. Eu não estou preocupada em vocês entrarem com mais um curso. Eu estou com as minhas turmas todas lotadas.
aqui para os próximos dias. A minha preocupação maior é não deixar ninguém para trás, sabe por quê? Porque eu sei exatamente aquilo que você perde quando você desiste, aquilo que você perde quando você não confronta, aquilo que você perde por medo, aquilo que você perde porque você está deixando circunstâncias externas serem maior do que o potencial que tem dentro de você. E eu tenho um chamado, e esse meu chamado é ativar vidas para que vivam uma vida de alta performance, é desbloquear mentalidades, seja através do método SSS, seja através de alguma direção que eu vou estar te entregando aqui. Então, eu quero fazer com que você tenha clareza disso. Quantas coisas você deixa de alcançar, você deixa de viver, você deixa de prosperar, quantas coisas você deixa de usufruir, quantas coisas você deixa de entregar para os seus filhos por falta de posicionamento. Eu estou aqui é a minha casa nova, não sei se dá para vocês verem, é uma casa lindíssima. E quando nós mudamos para cá, faz uma semana que eu estou na casa nova, depois que acabou o SSS, Jorge, eu vim direto para cá de mudança, não parei essa semana, mudança e tantas coisas, mudança de escritório também, mas os meus filhos estão encantados e ver a alegria deles de verdade não tem preço, não tem preço. Ver a alegria deles, a realização deles, não tem preço. E eu me recordo quando lá atrás, em 2005, em 2006, quando eu morava numa kitnet de chão batido, de piso vermelho, aonde eu não tinha condição nem de ter um quarto, era quarto emendado com sala e cozinha, era tudo uma coisa só. E eu lembro o quanto era difícil, o quanto era desafiador poder sonhar, poder olhar para o futuro e sequer imaginar que eu pudesse acessar as coisas que eu tenho hoje de acesso. E esse acesso todo, gente, não foi porque a Grace é diferente, ou é especial, ou teve sorte na vida, ou casou com um homem rico. Não, eu e o Ricardo, nós trabalhamos muito para ter o que a gente tem. Mas uma coisa nós trabalhamos muito mais, foi a maneira de encarar a vida, a maneira de encarar, a maneira de enxergar, a maneira de se posicionar. Isso para a gente foi o posicionamento mais intenso. Eu falo muitas vezes, a gente tem mais coragem do que juízo, tivemos mais coragem do que juízo durante muitas vezes da nossa vida. E essa coragem, essa decisão que eu quero passar para vocês, esse posicionamento de ser essa intensidade, eu quero contribuir com vocês nesse processo, nesse 1 ano que nós vamos estar juntos no Ativamente. Eu quero fazer com que vocês acessem essa mentalidade de abundância, essa mentalidade próspera. E não é algo que eu estou aqui porque eu li um curso, eu quero passar para vocês. Não é algo porque eu me formei em XYZ e estou aqui para fazer. As pessoas me confundem com coach, eu não sou coach. Eu quero falar para vocês que eu sou uma mulher que me deixei ser conduzida pelo Espírito Santo, aceitei o meu chamado e independente daquilo que eu passei na minha vida, que foram muitas coisas, eu decidi olhar para todas as coisas que eu desenvolvi de habilidade, de mentalidade, porque mentalidade e habilidade são 2 coisas diferentes, e eu decidi não pegar tudo isso e usar só para mim. Eu quis realmente produzir para que vocês pudessem também ter acesso. E a minha alegria, a minha esperança é ver pessoas como Diógenes, como outras pessoas que passaram pelo método SSS ou pelo Ativamente, acessando grandes coisas, acessando uma vida próspera, acessando uma vida abundante, porque é isso que vai fazer sentido para a gente. É isso que vai fazer sentido para o Rodrigo, que está aqui trabalhando com vocês. Rodrigo é meu especialista. Aqui também está a Bruna Alves. Cadê você, Bru? Abre aí sua câmera se você puder. A Valdirene também. Então, a Val aqui, ó, maravilhosa, está lá agarrada no 12, dando atenção para vocês dentro do grupo. Aqui também está a Bruna, está aqui com a gente. Se você puder abrir a câmera, Bruna, aqui está os meus 3 especialistas que estão cuidando desse grupo, que estão cuidando de vocês, porque nós temos uma missão. E a nossa missão é impactar vidas, a nossa missão é potencializar pessoas, a nossa missão é fazer com que vocês realmente entendam o poder que existe dentro de você, é ativar aquilo que é tão especial e que você muitas vezes nem sabe que carrega. Então, o que eu quero falar para vocês essa noite, não deixa passar as oportunidades, não deixe passar as oportunidades. O SSS ele é incrível, é maravilhoso.
As 12 primeiras pessoas que adquirirem o Ativamente na segunda-feira vão ganhar de presente o SSS. A parte disso, tá? O Ativamente, ele é um programa onde nós vamos ficar um ano acompanhando você, nós vamos ficar um ano motivando, ativando, direcionando, impulsionando, empurrando você para ir para o próximo nível. A gente teve um depoimento de uma pessoa que está no Ativamente e ela mandou um áudio gravado, eu até tenho que me certificar, mas parece que em 2 meses, por conta dos treinos e por conta da reeducação alimentar, ela já emagreceu 12 quilos. E esses 12 quilos, ela relata que ela está tendo mais disposição, mais performance, mais ativação todos os dias, mais alegria para poder estar em contato com o marido, com os filhos, com a vida profissional. Então, cada um de vocês que está aqui, ó a Bruna aí, ó a Bruna também está aí. Então, aqui estão os meus 3 especialistas que estão cuidando de vocês dentro desse lançamento. Eu espero que vocês atendam, respondam, porque a gente está aqui realmente super dedicados para poder levar você para esse próximo nível. Nosso comprometimento é com você, é com o seu sonho, é com o seu projeto. Eu quero saber se alguém aqui tem alguma dúvida para colocar aí no chat, ó, a dúvida que você tem em relação ao programa Ativamente, o que não ficou claro para você, o que está faltando você ter de clareza para você estar aqui. Esse encontro hoje é realmente para poder tirar as tuas dúvidas, para poder fazer com que você pare de desistir. Porque tem gente que está tão acostumado a desistir, que está desistindo de, às vezes, uma oportunidade que vai transformar a sua história durante um ano. Gente, nós temos áudio diário. Você todos os dias, às 7 horas da manhã, você vai receber um áudio da Grace Gioviani ou da pastora Fabiana, que às vezes ela entra para entregar algumas palavras assim, ó, fundamentais. Então, você vai receber um áudio todo dia da Grace, da pastora Fabiana. Você vai ter módulos gravados de espiritualidade, de ativação mental, de bloqueios, de crenças, de medos, como resolver tudo isso, tá? Vai mandando suas dúvidas aí que eu já entro respondendo. Você vai ter um encontro comigo em grupo como esse, um encontro como esse, uma vez por mês, no qual a gente vai entregar um conteúdo ativacional para você, de mentalidade, ou de vendas, ou de liderança. Cada mês a gente trabalha um tema. Você vai ter também, fora a parte disso, você tem treino 3 vezes por semana com o meu personal. Você tem uma nutricionista que entra a cada 15 dias na quarta-feira para poder entregar para você dicas de alimentação, para que você mude a sua alimentação. Então, eu quero que você mande aqui para mim, se você tem alguma dúvida, o que está impedindo você hoje de estar dentro do método SSS. Talvez você já entendeu que o Ativamente, desculpa, você está dentro do Ativamente, talvez você já entendeu que o Ativamente vai ser esse romper do próximo nível. E aí você está ali, ó, pertinho desse romper, pertinho do fio do ouro, e você está fazendo o seu padrão, a sua rota de fuga. Qual é a sua rota de fuga? Desistir, porque desistir sempre vai ser mais fácil. Desistir, se auto-sabotar, sempre vai ser mais fácil. Mas a pergunta que eu quero fazer para você, quero te provocar até quando você vai dar essa mesma desculpa para as pessoas que estão ao seu redor? Até quando você não vai se posicionar para fazer aquilo que precisa fazer, tá? Então, quero ler aqui uma dúvida sobre ganhar o SSS. Você pode escolher qual quer ir ou tem que ir no próximo? Maria, você pode escolher dentro deste ano, tá? Qual que você vai. Inicialmente, a gente havia falado que seria o de Campinas, que a gente vai dar oportunidade de forma mais intensa para quem está mais perto para ir para Campinas, porque é em agosto, porque eu penso o seguinte, Maria Heloíse, quanto mais você procrastinar para ir, mais tempo você está perdendo de ter uma mente completamente desbloqueada e está no 12. Então, como eu quero que vocês tenham resultados intensos ainda em 2025, quanto antes você for, é melhor, tá? Mas você tem que usar até dezembro, tá? Essa oportunidade é para você utilizar até dezembro, combinado? Cadê? Aproveitem as perguntas, pessoal. É isso aí. O Marcos também está aqui com a gente. A
A Maria Heloíse disse: eu tenho um bebê de 6 meses, não consigo viajar, vem para Curitiba. Maria Heloíse, olha, eu vou te falar que isso aí é de Deus. Esse teu negócio é de Deus, porque hoje, ó, para não falar que eu tô aqui querendo só que você esteja ativamente comigo, olha só. Vou te mostrar aqui, ó. Ó, esse casal aqui, ó, tá lá em Curitiba. E eles estavam hoje vendo um local em Curitiba para fazer um método SSS em Curitiba. Ai, olha aqui, eles me mostrando todo lugar aqui. Vou tirar o volume. Ó, Ela entra ela mostrando todo lugar. Olha aí. aqui, a recepção do lugar. Olha aí. Test drive de... Olha lá, tá vendo? Então, esse lugar é em Curitiba e o pessoal de Curitiba está pedindo muito. A gente não tem data na agenda, tá? Ainda, mas Curitiba está nos chamando. Agora você veio aqui para confirmar, viu? Porque hoje à tarde eu fiz uma reunião com esse pessoal que já foi no método SSS, que é apaixonado pelo método SSS, que é o Ícaro e a Mica. Eles são staffs sempre do nosso evento e eles foram para um congresso da igreja deles lá em Curitiba e eles falaram: amiga, vocês têm que vir para cá. Então, eu tenho certeza que vocês vão amar, viu? Então, se você for uma das 12 primeiras e conquistar o método SSS, quem sabe, né? Deixa eu ver. Quem mais aqui tem perguntas sobre o porquê que ainda não fez essa inscrição, essa pré-inscrição? Porque a inscrição é segunda-feira, 6h12. Então, hoje é dia de fazer a pré-inscrição. Grace, o que significa a pré-inscrição? Significa você falar: eu tô dentro, eu vou fazer, eu me comprometo com isso. Mas eu vou fazer aqui uma pré-inscrição. É como se fosse uma entrada, é um sinal para falar assim: eu vou fazer. E a gente não vai desistir de quem realmente quer. A gente não vai. Não quero que você se preocupe com o montante inteiro. Não quero que você se preocupe com isso, porque eu tenho certeza absoluta que se nesse exato momento cair o seu celular no chão, se quebrar a televisão da casa, a primeira coisa que você vai fazer é ir procurar um cartão, nem que seja emprestado, um boleto, você vai dar um jeito, você vai vender um trem que está duplicado na tua casa e você vai comprar uma televisão melhor, um telefone melhor e vai dar um jeito, você não vai ficar sem. Eu quero te contar a história da Cristiane, psicóloga. Ela estava num processo de depressão tão profundo que ela não conseguia. Mostrei a foto dela no sucesso programado. Ela não tinha dinheiro para ir. Sabe o que ela fez? Ela vendeu as roupas que não servia mais para ela, porque ela tinha engordado mais de 30 quilos na depressão, por conta dos remédios. Ela vendeu roupas que não servia mais para ela, sapato que não serviu mais para ela, e ela fez exatamente o que você está fazendo. Ela deu um sinal, ela falou: eu vou. E quando ela botou o pé, Deus foi lá e botou asfalto, as portas se abriram e as coisas aconteceram. Então entende que a Bíblia fala o seguinte: a natureza sofre dores inexprimíveis, inexpressáveis, esperando pelo seu posicionamento. E esse posicionamento é ter a coragem para fazer o que só você pode fazer. Oração, ela não vai tirar de você o mau humor, a desistência, não vai. Não adianta você orar para Deus e falar: Deus, tira de mim a desistência, porque a desistência é uma decisão sua. E você tem o livre-arbítrio. Você não adianta orar para Deus e falar: Deus, tira de mim a minha rota de fuga, muda ela. Não, porque Deus está te dando a oportunidade de você mudar a sua rota de fuga. E essa oportunidade, ela tem que prevalecer dentro do seu coração, tem que ser você. É você que tem que mudar essa percepção que você tem, essas crenças. Então, eu quero muito que você tome a sua decisão com coragem. Eu quero que hoje você faça, chama o Rodrigo, chama a Val, chama a Bruna, para poder falar: Bruna, eu quero fazer a minha pré-inscrição, porque eu estou decidido, eu estou decidida, eu não mais aceito viver essa mesma vida de repetição. Eu estou lendo aqui o que a Sueli disse: meu sonho é ser diretora de sucesso, mas meu medo é maior do que meu sonho. Eu tenho medo de me formar e no mês seguinte cair, isso me paralisa. Não vendo bem, isso me deixa angustiada, tá. Tem horas acho que vai ser um ataque do coração. Pois é. Ô, Sueli, você sabe que disso aí eu tenho bastante experiência, né? E essa experiência toda trouxe para mim a maneira que eu direciono vocês hoje. Então, eu falo que tudo que eu alcancei dentro desse negócio que eu passei, você sabe, 16 anos,
Eu tive ali muitas evoluções, muitas revoluções, mas quando eu aprendi fora dali a ativar a minha mentalidade, o meu emocional, eu me tornei a melhor lá dentro onde eu estava. Então, aquilo que me entregavam de conteúdo e conhecimento lá dentro era pouco para a Grace que eu me tornei. Então, quando eu busquei fora treinamentos de mentalidade, quando eu busquei fora ativações para a minha vida, eu consegui trazer isso para o meu time de forma vitoriosa. Tanto que eu bati todos os recordes dentro desse negócio que você atua durante 16 anos. Por quê? Simplesmente porque eu entendi o jogo e o jogo tá aqui, ó, muito mais do que nos números, muito mais, porque o teu foco, Sueli, tá na queda. Então, se você se tornar diretora com o teu foco no medo e na queda, eu vou te dar um conselho: nem entra, nem tente, porque você vai realmente cair. Porque se o seu foco está na perca, é aonde você vai parar. Se o seu foco está no medo, é aonde você vai parar. A Bíblia fala que o seu maior medo sobreveio, né? O medo sobrevém. Ou seja, todas as vezes que você coloca o foco em alguma coisa, é aquilo que vem para a tua vida. Então, você precisa aprender a governar essas emoções, a ter inteligência emocional para mudar isso e colocar o teu foco no resultado. E é isso que você vai aprender de maneira brilhante dentro do Ativamente. Quando você for no método SSS, então nem se fala, tá? Aqui, a Kelly vai vir em Campinas, mas quer ir em Curitiba também. Olha, eu nem falei que vai ter Curitiba ainda, hein, Kelly? Eita, vocês. Olha o Sidney querendo Porto Alegre já. Eu vou ter que comprar um ônibus, viu? Ou um avião e ficar viajando esse Brasil inteiro aí com o time. O time e as famílias, né, Rodrigo? E aí daí tem que levar a família inteira junto, que senão não rola. SSE, os 3 filhos. SSS é transformador, vocês não têm ideia. Deixa eu ver aqui. Ah, aqui, Bru, virei um stalker da Grace, assisto as aulas todos os dias. Que bom, muito bom. Alguém com mais alguma pergunta? Não estou vendo mais nenhuma pergunta aqui. Então, para a gente concluir, eu quero deixar. Pode perguntar, Rodrigo. No chat tem uma pergunta. Eu não sei quem foi que escreveu. Ela disse: Eu tenho receio de adquirir e não fazer o que está sendo entregue, porque por que isso acontece? Ah, aqui, verdade. É porque você está acostumado a desistir. Então, todas as vezes que você entrar para alguma coisa com esse sentimento, é o que você vai ter. Qual que é o objetivo principal do Ativamente? É trazer para você essa não desistência. Então, se você se comprometer a fazer o projeto, se você se comprometer a assistir pelo menos uma aula, 2 aulas, a entrar nas mentorias, você vai começar a ter uma ativação todos os dias para sair dessa rota de fuga. Lembra que a gente falou agora há pouco sobre a rota de fuga? Então, a rota de fuga é fazer com que você se sabote. Eu sei que muitos cursos você não concluiu por conta disso. Existe bloqueio de aprendizagem, que às vezes pode ser o que está impedindo você de ir até o final. Então, existe um bloqueio que traz a desistência, que traz a autossabotagem. Eu sempre falo isso: cada bloqueio caminha alinhado com uma procrastinação. Então, se você tem a procrastinação, o hábito de desistir, é porque você tem o medo que está te governando. Medo de dar certo, como foi falado agora há pouco. Medo de conseguir, medo de fracassar. Você tem o medo do fracasso. Talvez na sua infância você viu seus pais fracassando, talvez você fracassou em alguma coisa e você foi exposta na sua família ou exposta na frente de alunos, exposta em algum lugar e você ficou envergonhada porque você fracassou. E aí você não quer mais fracassar. Então, o bloqueio, ele caminha alinhado com aquilo que você procrastina. E talvez você esteja procrastinando por isso, porque existe um bloqueio dentro de você. Então, qual que é a missão do Ativamente? O primeiro módulo do Ativamente, tem alguém aí que está dentro do Ativamente, pode compartilhar o que você teve até agora já. Além dos áudios diários que ajudam você não a desistir, além de toda a comunicação, a gente vai estar ali, ó, no seu pé para você seguir para frente, para você fazer as atividades. Então,
O primeiro módulo do Ativamente já é explicando todos esses bloqueios, já é te mostrando, te trazendo clareza, porque se eu te dou clareza, você tem nível de consciência. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai ficar com nojo de todas as vezes que você deixou a sua mente, as emoções frágeis, as emoções burras, terem dominado você e ter feito você desistir. Você vai ficar com nojo porque você foi enganado pela sua mente, você foi enganado por circunstâncias. E aí você vai começar a ter uma nova postura, um novo olhar, vai ter um novo olhar sobre a tua história, sobre o teu posicionamento. É o que aconteceu com o Diógenes no final de semana. O Diógenes me chamou no final e conversou, ele deu esse mesmo depoimento, ele falou, eu não esperava tanto, Deus abriu as portas, as coisas aconteceram, eu estou muito feliz de estar aqui, porque eu entendi o novo homem que eu sou a partir de agora. Então, o conteúdo do Ativamente, ele vai te levar à clareza. E eu quero te falar, você vai perceber que você vai ficar enojada, você vai ficar com nojo de ter perdido tanto tempo na tua vida. Tempo de realizar, tempo de produzir, tempo de ser feliz, tempo de desfrutar com a sua família, tempo de se ativar, tempo de conquistar uma casa maravilhosa, uma viagem linda, porque da onde eu vim só eu sei. Eu sei da onde eu vim. E eu sei a dor que passa uma pessoa que fala, eu não tenho condição. Eu lembro quantas vezes eu investi em eventos, eu investi em treinamentos, eu investi e eu deixava de comprar coisa necessária para dentro de casa às vezes, comia às vezes miojo com salsicha para poder dar conta de pagar o investimento que eu estava fazendo num curso, num aprofundamento, numa mentoria, para que eu pudesse ir para um próximo nível. Por quê? Porque enquanto eu estava ali estudando, crescendo, evoluindo, tinha pessoas ao meu redor que estavam preocupados só com o final de semana, só com o churrasco do final de semana, com as coisas que iam fazer no final de semana, uma falsa ilusão, uma falsa vida. E a verdade que estava ali comendo bem todo dia, ou até no final de semana, mas até hoje está lá naquela mesma vidinha, sem às vezes ter um carro bom, sem às vezes poder levar o filho numa escola boa, sem poder pagar uma escola particular para o filho. Eu quero falar para vocês que estão aqui, eu acredito na revolução que você pode causar na tua história. Eu acredito na mudança, na transformação. Eu acredito que tudo tem jeito, tá? E aí você vai precisar, como a Deise disse aqui, qual difícil você escolhe? Porque difícil vai ter qual a dor você escolhe. Eu sempre falo, a dor da sabotagem ou a dor de fazer, a dor de executar ou a dor da sabotagem. Qual a dor você vai escolher passar o resto da sua vida? É sobre isso, tá? Então, muito bom, é sobre isso. É sobre isso. Bruna, quer falar alguma coisa? Quero, Grace. Eu estava aqui no chat vendo o depoimento da Thaís. Olha só que coisa mais linda. Eu fiquei impressionada aqui porque é o que acontece com muitos que estão aqui, né? Inclusive, a Thaís mandou aqui o depoimento dela e logo embaixo a Fabiana falou, né? Que acontece isso com ela, acontecia com a Thaís, só que depois que ela entrou no Ativamente, ela começou a ler livro, começou a fazer exercício físico, não procrastina mais, pegou todos os cursos que estavam engavetados e começou a rever novamente, colocar em prática. Então, assim, tá aqui a pessoa viva aqui para falar sobre o Ativamente que está colocando em prática. Então, achei muito interessante aqui, Thaís. Obrigada por compartilhar, viu? E é sobre isso, é romper. É romper. A Bíblia fala o seguinte, gente: não se conforme com o padrão deste mundo. O que é esse mundo? É o mundo que você está vivendo, é os resultados que você está tendo, é os frutos que você está dando. Para de se conformar com isso e comece a entender que, se não houver uma renovação da mentalidade, não vai acessar aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável que Deus tem para você. Então, eu quero falar para você e recapitular para vocês que estão aqui algo que para mim é fundamental. Primeiro, é a tomada de decisão, é escolher realmente esse novo tempo, escolher realmente esse novo ano e parar de repetir de ano. Então, você que está aqui hoje, para de repetir de ano,
para de repetir, para de insistir nas mesmas coisas, para de insistir no mesmo, na mesma repetição de ações, na mesma rota de fuga. Você já está entendendo que isso é uma rota de fuga sua para não romper com a tua mente, para não acessar aquilo que é bom, que é perfeito, que é agradável, que tem para você. Então, se você está realmente comprometido com essa revolução, você vai agora, nós vamos terminar o Zoom daqui um pouquinho, você vai chamar a Bruna, você vai chamar o Rodrigo, você vai chamar a Val, não sei quem é que está te atendendo, tem um administrador por grupo, tá? Então você vai chamar o administrador do grupo, que é a Bruna, o Rodrigo e a Val, e vai falar: eu quero fazer a minha pré-inscrição. Por quê? Fazendo a pré-inscrição, na segunda-feira, você vai ter já vai estar negociado algumas coisas para você sair na frente e estar entre os 12. Já garantir a tua reserva, a tua inscrição para estar entre os 12, entre 6 e 12, 7 e 12, vocês sairão na frente, precisam receber 6 e 12 ali o link para você fazer a sua pré-inscrição. Não garante que você será um dos 12, mas se você tiver 6 e 12 online, pegar o link, já negociar com o seu vendedor, você será um dos 12 primeiros. E além de ganhar o ativamente, de conquistar, de comprar o ativamente, você vai ganhar o SSS. Gente, se você entrar agora dentro do meu Instagram, o SSS está R$ 3.097. Vocês estão pagando R$ 1.597 pelos dois, pelo SSS e o ativamente. A gente está presenteando você. O Rodrigo está aqui comigo há mais de 3 anos. Ele sabe que eu nunca fiz isso antes. Eu nunca fiz isso antes. E quando a gente foi pensar no bônus, Deus falou no meu coração: é 12 que vai para o SSS. Nós vamos revolucionar essas histórias. Então, eu quero que você tome a tua decisão hoje. Por quê? Para mostrar para você que você entendeu o que eu estou te falando. Eu já passei por onde você está, eu sei o que te impede, eu já dei essas desculpas para mim e eu só venci quando eu confrontei e eu entendi o que eu precisava romper. E eu vou te falar: o que você precisa romper não está lá fora, está dentro de você. E eu estou aqui para te ajudar como especialista nisso, para te ajudar a resolver e a ultrapassar esses limites, tá bom? Então, vai lá, você vai garantir a sua pré-inscrição. Quando é o último dia, Bruna, da pré-inscrição? Amanhã é o último dia, ou até acabarem as vagas, que já estão quase completas, né, Grace? Que são apenas 40. Lembrando que, além de ter toda essa facilidade na hora da inscrição completa na segunda-feira, 6 e 12, porque a gente aqui, como time, a gente vai validar tudo. Se o celular está despertando, se você acordou, se tá tudo certinho no banco, vai testar antes para não ter nenhum problema na hora do pagamento. Só que além de tudo isso, tem ainda a Masterclass com você das identificações de bloqueio. Então, todo mundo que fizer a pré-inscrição, né, Grace, já garante também essa sala fechada junto com você, falando só da identificação de bloqueio, algo muito profundo e que, assim, até no SSS, né, a gente passa um tempo ainda falando sobre até chegar no bloqueio. Então, imagina só, a pessoa já vai entrar, já vai ter acesso a essa informação, já vai conseguir identificar, colocar em prática para quebrar isso e já, logo nos primeiros dias, já tá liberado para prosperar. Né, É isso Grace? aí, é isso aí. Então, vamos lá, recapitulando, pré-inscrição hoje te garante essa Masterclass. Segunda-feira, 6 e 12, você foi um dos 12 primeiros, que eu já estou declarando sobre a sua vida, você vai ganhar de presente o SSS. E entre 6 e 12, 7 e 12, você vai ter acesso, todos que comprarem na primeira hora, é isso, né, Bruna? Todos que comprarem na primeira hora vão ganhar de presente o DNA do vendedor, que é uma formação de vendas. Então, gente, a gente está entregando realmente, porque eu acredito na revolução, eu acredito que você pode transformar a sua história e você está aqui hoje não é por acaso. Então, tome a sua decisão, saia desse Zoom determinado. Eu sei que esse valor, por mais difícil que esteja a sua situação, você pode sim investir esse valor, porque o que eu recebo de depoimento é que o crescimento que se teve depois foi 10 vezes mais, foi 50 vezes mais, foi 20 vezes mais. Então, gente, por que que você vai ficar se amarrando a uma mentalidade tão escassa? Eu quero te convidar de verdade a colocar o pé
e a fazer aquilo que precisa ser feito para que a sua mudança aconteça, tá bom? Então, um beijo grande no seu coração. Eu já vou aqui, ó, anotar o nome de todo mundo que está aqui nesse Zoom, que está aqui nessa live: Patrícia, Fabiana, Giovânia, Joana, porque eu tenho certeza que a gente vai ter um ano caminhando junto aí dentro do Ativamente e vai ser incrível, tá? Uma alegria muito grande ter vocês aqui com a gente. Eu desejo que vocês tenham uma noite maravilhosa, um final de semana incrível. A Patrícia já descreveu aqui que está colada comigo. Eu gosto assim, Patrícia. Tem cara de ser braba, Patrícia. Aquelas mulher braba que faz acontecer, viu? Gosto assim. Então é sobre isso, gente. Um beijo no coração de vocês. Que vocês tenham uma noite maravilhosa, que Deus possa conduzi-los para um descanso, uma noite incrível. Mas antes de dormir, já fala com o nosso especialista aí, Rodrigo, a Bruna ou a Val, tá bom? Beijo no coração de vocês, tenham um bom descanso e até segunda-feira, 6h12 da manhã. Bora! Beijo, gente, com Deus!